Queridos, eu estou falando à igreja sobre a segunda parte da nossa missão e visão. A primeira parte é amar a Deus. A segunda parte, amar o próximo. E eu estou falando sobre isso já há alguns dias e devo continuar. Hoje pela manhã eu comecei o capítulo 13 de 1 Coríntios. Você pode abrir a sua Bíblia, ou acessar o teu celular, ou acompanhar aqui no telão, como você quiser, como você achar melhor, para que nós conversemos um pouco sobre esse capítulo. Um capítulo interessante, desafiador, é verdade. Aliás, eu disse hoje pela manhã que quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio para falar sobre esse assunto, mais eu descubro uma coisa interessante: não sei amar. E olha que já preguei algumas mensagens e tem outras para pregar. Vou continuar estudando, vou continuar lendo. E aí percebo que o meu processo de aprendizado nessa área está lento. Estou tentando aprender. Não é uma tarefa muito simples. Porque para nós, boa parte de nós pensa, entende, acha que amor é apenas um sentimento. E até um sentimento que eu posso declará-lo facilmente: eu te amo. Para alguns até existe amor à primeira vista. Não acredito nisso. Vejo gente fazer declaração de amor das mais absurdas que você possa imaginar, mas é bonita a declaração. Namorados, então, é coisa linda, como eles declaram amor. Coisa linda. Fico arrepiado quando vejo um casal de namorado declarar amor. Eles chegam absurdamente a afirmar: eu te amo mais do que a minha própria vida. Não é bonito? Não é mentira. Mas há outras mentiras tão bonitas quanto essa: eu te amo desde a primeira vez que eu te vi. Não é uma mentira bonita? E tem gente que acredita. Tem gente que acredita, vai descobrir depois que era mentira quando já está enrolado ou enrolada. Quando já está envolvido ou envolvida. Pessoas que confundem paixão com amor e assim por diante. Mas como a minha palavra hoje não é voltada para essa área de namoro, casamento, nós estamos pensando no amor ao próximo, que vai além disto, além de namoros, além de casamentos e uma série de outras áreas que envolvem o próximo. Capítulo 13 de 1 Coríntios, se puderem colocar aqui o texto, por gentileza, para que a igreja, especialmente quem não está com Bíblia, puder acompanhar. Os 3 primeiros versos que li hoje pela manhã, eles chamam a atenção para algo interessante. A expressão mesmo que você vê aí no primeiro verso, mesmo que, ela é repetida no verso 2, ela é repetida no verso 3, na tradução que eu tenho, ou que eu estou lendo aqui agora. Há outras traduções com uma expressão diferente. Ainda que, por exemplo, é uma tradução. Mesmo que ou ainda que. Mas veja lá no verso 1 que diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como metal que soa ou como prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. Até aí eu falei pela manhã. Não vou repetir o que falei pela manhã, mas eu tratei um pouquinho desse desafio que o texto nos traz. Paulo, com as suas frases fortes,
determinantes, muito firme, contundente, algumas que até assusta. Paulo gosta muito disso nos seus escritos, as cartas, ou nas cartas que ele enviou, das 13, e aqui nesse texto não é muito diferente. Quando ele coloca situações aparentemente absurdas para a nossa capacidade ou compreensão humana, pensar como alguém pode fazer algo do verso 1, do verso 2 e do verso 3 e ainda não amar. Como posso fazer alguma dessas coisas ou todas elas e ainda ser reprovado no meu amor? Se não tiver amor, não adiantou nada. Ainda que chegue ao extremo do sacrifício físico, de entregar meu próprio corpo para ser queimado. Se eu não tenho amor, nada disso adianta. Ou, como diz o próprio texto, não me traria benefício algum. Logo eu chamo a atenção para a motivação com que fazemos as coisas. Foi assim que eu falei pela manhã, foi esse o foco. Que motivação eu e você temos para fazer as coisas boas ou as coisas certas que assim consideramos? Posso fazer uma coisa muito boa com a motivação errada. Posso fazer uma coisa certa com a motivação errada. Se a motivação não for a melhor, aquilo que eu fiz não teve resultado espiritual. Não teve resultado no aspecto vertical, eu e Deus. Não teve resultado no nosso relacionamento com o Eterno, com o Pai. Aí, saindo dos 3 versos que tratam desse mesmo que ou ainda que, nós vamos para o verso 4. E no verso 4, ele descreve sobre o que é amor. E você percebe que é um pouquinho diferente, ou muito diferente daquilo que a gente apregoa, daquilo que a gente canta, daquilo que a gente fala, às vezes de forma até banal. Ao ler esse texto, que se tornou música, se tornou poesia, recitado e cantado por muitos ao longo de muito tempo, mas Paulo não escreveu apenas uma poesia. Paulo escreve acerca do amor de uma forma um tanto radical, pois ele chega a dizer que o amor é paciente. Isso então está tudo bem. Aí eu pergunto, você é paciente? Nós somos pacientes com as coisas que nos provocam a ponto de nos inquietar, nos levar à ira, à raiva, a desejar a morte do outro. Não precisa ser a morte, mas apenas uma parada cardíaca. O amor é paciente. Quando a minha esposa diz que a minha paciência tira a paciência dela, eu acho que ela ainda não tem razão. Eu não sou tão paciente assim. Aí ela traduz a minha paciência para marcha lenta. Claro, é forma da minha esposa me elogiar. E quando ela viaja, como agora que ela está viajando, me deixou, por 15 dias ela vai estar longe de mim, eu aqui menor abandonado. Precisando ter paciência para esperar os 15 dias para eu voltar a encontrá-la. O amor é benigno e isso tem a ver com fazer o bem. Pensa o dia inteiro se nós fazemos mais o bem ou o mal. Eu encontro pessoas dizendo que vão para o céu porque elas não são tão ruins assim. Eu encontro pessoas dizendo que vão para o céu porque elas são pessoas boas, elas fazem muitas coisas boas. E eu fico às vezes me confrontando com a realidade se eu de fato faço bem ou mal na maior parte do meu tempo. Se eu penso bem ou mal, se eu falo
bem ou mal. E eu não estou falando falar bem no sentido de oratória, de discurso, nada disso. Estou falando se o que eu falo é bom ou ruim. Se o que eu falo edifica. A Bíblia diz que a maioria de nós não sabe dominar a língua. Se não sabe dominar a língua é porque a gente fala muita bobagem, muita coisa que não deveria falar, e que com essa fala podemos machucar ou matar muita gente. Se não mata literalmente para que ela perca a respiração e deixe de viver, matamos o ânimo, matamos a alegria, matamos relacionamentos. Mas ainda diz o que não é invejoso. O amor não é invejoso, isto é, o amor não tem inveja. E aí você talvez diga, pastor, mas é verdade, nós somos igreja. Pois é, igreja formada por gente que boa parte das vezes age com inveja. Não se vangloria, não se acha melhor do que os outros. Nós temos dois extremos nesse negócio. Um extremo é aquele que diz, eu não presto para nada. O outro extremo é aquele que diz, ninguém consegue fazer melhor do que eu. Eu sou eu. Eu sou o melhor. E alguns que não têm coragem de dizer, mas agem demonstrando que pensam exatamente assim. Serem melhores do que os outros naquilo que fazem. E é verdade que tem muita coisa que você faz que é bem melhor do que eu. Agora, isso não faz você melhor do que eu. É verdade que eu posso fazer algumas coisas melhor do que você, mas isso não me faz melhor do que você. O texto diz que o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha. Então o texto, verso 4, tanto diz o que é o amor, como diz o que o amor não é. E se eu tivesse tempo, ou mesmo capacidade de explorar cada parte desse verso, poderíamos passar boa parte da noite explorando-o e tentando entender cada palavra dessa, que ela realmente significa, que ela realmente quer dizer para mim e para você. Mas como eu quero avançar, não me delongar em cada verso, o verso 5 trata conosco, pode acompanhar, pode colocar para mim, por favor. Ele diz, não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses ou os interesses particulares, pessoais, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal. Aí você começa a pensar sobre o amor. Para aí, o amor então é um pouquinho mais complicado do que parece ser. Parece que dizer eu te amo não é tão banal ou barato assim, é algo caro. E quando eu penso em amar o meu próximo, seja esse próximo bem próximo de mim, ou um próximo geograficamente longe, mas biblicamente ela nos apresenta como sendo o meu próximo. Não importa o nível de relacionamento que eu tenha, quer no trabalho, quer na família, quer na igreja, quer no meu momento de lazer, quer no trânsito, quer em qualquer outro lugar que eu esteja, ou que você esteja. Ele diz que o amor não se porta com indecência. O amor não busca seus próprios interesses. Agora vamos ser bem reais, bem realistas, bem honestos, pelo menos nos esforçar para isso. Nós estamos mais preocupados com o interesse coletivo ou com o interesse particular? Estamos mais interessados em nos dar bem em alguma coisa ou que todos se deem bem? Eu estou mais interessado com o crescimento do reino de Deus ou o crescimento do reino da PIB? Eu estou mais interessado em que todos tenham condições de se sustentar dignamente, ou eu tendo o meu sustento, isso basta? Não me interessa que os outros estejam passando fome,
Não me interessa que os outros não tenham moradia digna, não me interessa que eles não tenham vestimenta para cobrir o seu corpo, não me interessa se eles têm amigos ou não. O meu negócio é: eu estou bem e o resto que se lasque. Ele diz que, além disso, além de não buscar os seus interesses próprios, seus próprios interesses, não se enfurece. Que desafio manter a calma e não se enfurecer com determinadas situações ou comportamento dos outros. Porque nem sempre eu me enfureço com o meu próprio comportamento indigno, meu próprio comportamento não recomendável, mas me incomoda muito o comportamento que eu acho indigno ou não recomendável por parte dos outros. Não guarda ressentimento do mal. Eu e você conseguimos lidar bem quando alguém nos faz o mal? Você consegue lidar bem quando alguém fala mal de você e era mentira? Aquilo que a pessoa disse de você, falou mal, literalmente falou mal, fez fofoca com o teu nome. E a fofoca que a pessoa fez era mentira. Você lida bem com isso? Vamos aprender então com o Senhor, lá em Mateus capítulo 5. Pode colocar esse texto para mim na tela, por favor? Mateus capítulo 5. Se você quiser abrir a sua Bíblia, acessar o teu celular, mas eu gostaria de mostrar o verso 12 para você. Coloca o 11 para chegarmos no 12. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Falaram mal de mim, me insultaram. Pode voltar no 11, por favor. Ele está dizendo que bem-aventurados. A palavra bem-aventurado aqui, ela significa feliz. Então vamos trocar a palavra só para facilitar o nosso entendimento. Felizes sois quando vos insultarem, quando vos perseguirem, quando mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Nós lidamos bem quando alguém fala mal de nós, quando alguém mente com o nosso nome. Olha a ideia do verso 12, que vem no verso 12. Qual deve ser a minha resposta? Já vi muita gente zangado dizendo: mas eu estou chateado porque falaram mal de mim e é mentira. Aí, se for mentira, olha só qual é a proposta: alegrai-vos. Por quê? Porque é mentira. Alegrai-vos porque é mentira. Mas não apenas alegrai-vos. A proposta do verso 12 é para ir além de alegrar-se. Alegre e exulte. Alegre e faça festa. Alegre e solte fogos. Não solte, é proibido, tá? Mas alegre e faça festa em torno dessa mentira que fizeram, ou que disseram contra você. Isso é o processo de amar. Diz: alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa... Interessante, que a recompensa não é aqui. Aí você talvez não tenha paciência para esperar e quer a recompensa logo aqui, ela não vem. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande. Porque exatamente assim, o exatamente fui eu que coloquei, mas porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Eu sou melhor do que eles? Para que eu não seja afrontado? E quando fazem isso porque eu sou crente? Que é exatamente a visão do texto, que o texto está nos ensinando. Alguém falou mal de mim porque eu sou cristão. Um dia no colégio, um professor entrou na sala e do nada ele começou a dizer que todo pastor era ladrão. Você já deve ter ouvido isso por aí.
Talvez até você já tenha dito também. E todo pastor é ladrão. Um dos meus filhos estava na sala e ele ouviu o professor falar e o professor repetiu e repetiu e repetiu. Quando terminou a aula, meu filho vai para a porta e espera o professor sair. O professor está saindo, ele interrompe, o professor diz: preciso falar com o senhor. E o professor disse: eu estou apressado. Disse: mas o senhor precisa me ouvir, eu preciso falar com o senhor. E ele disse: mas o que é, menino? Ele era realmente um menino, ele tinha 10 anos de idade, mais ou menos. Ele disse: o senhor falou que meu pai é ladrão, e meu pai não é ladrão. Eu nunca me senti tão feliz de ter sido defendido como naquele dia. Ele disse: mas eu não sei nem quem é teu pai. Não chamei teu pai de ladrão. Ele disse: chamou, meu pai é pastor. Nisso a coordenadora do colégio ia passando, ele chamou a coordenadora e disse: olha, o professor está chamando meu pai de ladrão. Fiquei mais feliz ainda, além da defesa do meu filho, quando a coordenadora disse para o meu filho, disse: olha, não se preocupe, nós conhecemos o seu pai. Oh. E ele chegou em casa dizendo isso, ainda chateado. E eu abracei ele e disse: que coisa boa você ter me defendido. Que coisa boa a coordenadora ter me defendido. Mas melhor ainda é saber que eu não sou ladrão. Melhor ainda é saber disso, que eu não sou. Posso dormir tranquilamente, porque Deus me deu a graça de servi-lo ao longo dessa minha caminhada, lutando diariamente para fazer o melhor que eu posso para o meu Deus. Aí eu estou voltando lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, os irmãos vão voltar e me acompanhar. Eu estou indo bem devagar, para que você possa me acompanhar lá, 1 Coríntios 13, por favor, lá no verso 5, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal. Sabe, queridos, é um desafio para mim e para você. E lá no verso 6, para a gente avançar um pouco, ele diz: não se alegra com a injustiça. Não devemos nos alegrar com a injustiça, seja ela qual for, seja ela com quem for. Eu não devo me alegrar com a injustiça. Mas não é comigo não, é com a outra pessoa. Sim, eu não devo me alegrar com injustiça nenhuma. Não importa se é comigo ou com outra pessoa, eu não devo me alegrar com a injustiça. Eu devo tratar isso com seriedade e lutar contra qualquer tipo de injustiça. Mas congratula-se com a verdade, colocando injustiça como algo que é contrário da verdade. Então nós, igreja, não devemos nos alegrar com a mentira, com a injustiça, mesmo sabendo que nós mentimos. Eu não estou advogando aqui que eu não minto. Não estou advogando isso, porque como seres humanos, nós terminamos mentindo. Alguém argumentava comigo sobre alguém que mentia, e aí disse: eu minto, mas eu não minto para prejudicar ninguém. Mas ela mente para prejudicar. Legal. Mente também, mas o outro mente mais, mente pior. Por quê? Mentira é mentira, injustiça é injustiça. Verso 7 diz: olha só, pensa no amor dentro dessa perspectiva, pensa no amor dentro dessa visão, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse pastor, isso aqui não pode ser prática não. Deus então colocaria algo além da nossa capacidade de lidar, de suportar, de aprender, de praticar? Deus colocaria sobre nós um peso que a gente não dá conta de carregar? O amor que eu devo ter pelas pessoas, sejam elas quais forem, ou seja ela quem for, não importando a circunstância, é esse amor que mesmo que eu sofra. Interessante que o apóstolo Paulo, que é um dos professores nossos nessa área, ele diz que devemos amar quando menos amados somos. Devemos amar quando menos
amado somos. Quanto menos amado eu sou, diz Paulo, mais eu devo amar. Aí talvez você esteja dizendo, pastor, mas isso não existe. Então temos que conversar com Deus, porque Ele colocou alguma coisa errada na Bíblia. Como eu não creio que Ele tenha colocado nada errado, o grande desafio meu e seu é aprender esse amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E aí vai mais lá, verso 8, por favor. O amor jamais é, dá para ler? O amor jamais é vencido. Tem uma tradução que eu gosto muito que diz: o amor jamais acaba. É tão simples dizer eu não te amo mais. Quando o marido chega e diz eu não quero mais a minha mulher porque eu não a amo mais. Quando a esposa chega e diz eu não quero mais meu marido porque eu não o amo mais. Quando filhos dizem eu não quero saber do meu pai ou da minha mãe porque eu não os amo mais. Quando pais dizem sobre os seus filhos que não os ama mais. Mas isso é verdade? É verdade, acontece muito. Ouço muito gente dizer, eu não amo mais fulano, não amo mais o namorado, a namorada, o marido, a esposa, o pai, a mãe, o amigo, a amiga, não amo mais o irmão, a irmã da igreja. Não amo mais. Aí a Bíblia vem dizer que o amor jamais acaba e o amor jamais é vencido, como a tradução que lemos há pouco. O amor jamais é vencido. O amor, ele aperfeiçoa os relacionamentos, que a Bíblia diz. Agora, mas havendo profecias serão extintas, havendo línguas silenciarão, havendo conhecimento desaparecerá. Verso 9. Porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Pode ir à frente. Mas, quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. E o verso 11, esse verso eu quero me ater um pouquinho a ele, porque eu gosto demais de Paulo quando ele escreve esse verso, e ele nos ensina muito. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Eu memorizei esse verso na seguinte tradução: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e eu sentia como menino. Foi essa versão que eu memorizei. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e eu sentia como menino. Aí o texto traz a seguinte expressão: mas assim que eu cheguei à idade adulta, a expressão usada nessa tradução é acabei. A tradução que eu memorizei diz desisti. Esse acabei ou desistir, seja qual for a palavra, ela tem a ver com uma atitude minha. Não quero mais me comportar como criança. Não quero mais ser infantil. Se eu não quero mais ser infantil, não quero mais agir como criança, eu tenho que pensar para falar e não falar para pensar depois. Falar como criança é falar e falar e falar sem pensar nas consequências. Você já ouviu a expressão, eu digo a verdade, doa a quem doer? Já ouviram essa expressão? E dói mesmo. E machuca muita gente. Adoece muita gente. Você não tem ideia de quantas pessoas já deixaram esta igreja e nunca mais voltaram aqui porque foram machucadas com essa ideia de verdade, doa quem doer. Porque nós, às vezes, em nome da verdade, nós agredimos. Em nome da verdade, nós ofendemos. Em nome da verdade, falamos sem pensar. Em nome da verdade, nós não temos crivo naquilo que nós vamos falar para as outras pessoas, porque a minha fala, ela pode ser fala de maldição. E entenda a palavra maldição muito mal compreendida no nosso tempo,
Mas entenda o que eu quero dizer, fala de maldição. É quando eu falo no lugar errado, para a pessoa errada, da forma errada, vai dar errado. Porque eu posso falar a mesma coisa para 10 pessoas diferentes. E um desses 10 pode se ofender, porque ele tem sensibilidade diferente. Logo, eu preciso saber para quem eu estou falando, o que eu estou falando, como eu estou falando, onde eu estou falando. E eu posso dizer determinadas coisas num lugar que eu não posso dizer em outros lugares. Você já pensou nisso? E talvez você ofende muito a sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais. E guardamos isso que ouvimos, porque a palavra foi maldita, dita na hora errada, da forma errada, para a pessoa errada, no lugar errado. E nós às vezes não paramos para pensar nisso. Isso é coisa de criança, amados. Isso é coisa infantil. Isso é comportamento infantil. Mas além de falar, ele vem com outra palavra, pensar. Eu fico às vezes concluindo coisas com os meus pensamentos infantis, tirando conclusão acerca dos outros, tentando adivinhar o que o outro quis dizer. A pessoa diz uma coisa, mas você não quis dizer isso não, você quis dizer foi isso. Para aí, mas eu estou dizendo que foi isso. Não, mas você quis dizer, para aí, eu posso adivinhar, eu tenho capacidade de adivinhar o que o outro quis dizer. Alguém vai lá e diz, pastor, o senhor é feio. Ele está mentindo. Vai me incomodar, problema dele. A minha mãe diz que eu sou bonito, eu estou com ela e não abro, nem para o trem carregado de chumbo. É ela que manda na minha beleza. Ah, mas você não acha? Problema seu. Você deve estar com problema, você. Só da minha ajuda eu estou aqui para ensinar como é que é bonito mesmo sendo feio. Aí você pensar bobagens. Uma pessoa me encontrou em um determinado lugar, naquele período que eu estava com a minha visão mais curta ainda, e depois a pessoa me mandou uma mensagem, pastor, o senhor está de mal comigo? Eu disse, não, que eu saiba, não. O senhor passou por mim e não falou comigo. Eu disse, onde? Em tal lugar. Eu disse, não lhe vi. Isso eu não acredito, aí eu não posso convencer de que eu não vi. A pessoa disse que eu vi, mas eu não vi. Por que nós pensamos tanta bobagem? Por que nós nos magoamos tão facilmente com mesquinhez, com coisa pequena, com coisa banal? E se a pessoa me viu e não quis falar comigo, qual o problema? Ela naquela hora não estava bem com ela mesma e ela não quis falar comigo. Qual o problema? Quando eu era criança, eu falava como criança, eu pensava como criança e eu sentia como criança. Tem gente que é até um sentimental. Parece aquela música lá, cantada lá fora, sentimental eu sou demais. Gente que os sentimentos à flor da pele, qualquer coisa que você diz, o teu olhar, já me viram brincar que eu não sirvo para ser professor? Porque eu na sala de aula logo seria denunciado. Logo iriam me denunciar na Secretaria de Educação, na Diretoria Regional de Ensino, porque lá na sala de aula hoje, você olhar um pouquinho diferente já é denunciado. Como eu tenho o olho atravessado, você imagina eu dando aula e olhando para o aluno com o olho atravessado, ele vai me denunciar. O professor me olhou com o olho atravessado. E eu não posso fazer nada, ele é assim, desde que eu era pequeno. E eu não cresci e ele continua assim. E não vai mudar. Porque um médico já quis fazer cirurgia. Pastor, o senhor quer consertar esse olho? Ele disse, não, vou ficar bonito demais, vai dar trabalho para minha mulher, deixa ele assim mesmo. E eu com isso aqui consigo até enganar. Você pensa que eu estou olhando para um lado, eu estou olhando para o outro. E quando você pensa que eu não estou olhando para ti, eu estou te vendo. E isso é bom ser pastor assim, ó. Pensa, tem vantagem em tudo, gente. Tem gente que não achou vantagem em ser pequeno, matéria-prima concentrada, e tem uns com matéria-prima sobrando.
cada um na sua, vivendo a sua vida do jeito que é. Falar como criança, pensar como criança, sentir ou raciocinar como criança. Mas assim que eu cheguei à idade adulta, desisti com as coisas de criança. Amadureça antes de apodrecer. Vou repetir, amadureça antes de apodrecer. E você pode chegar à velhice adoecido ou adoecida porque não quis amadurecer. Falta de maturidade. Tem um livro lançado pela Junta de Missões Nacionais há muitos anos atrás, chamado Maturidade Cristã. Não sei quem já estudou esse livro, vale a pena estudá-lo. Maturidade cristã. É quando nós crentes crescemos em Cristo, amadurecemos em Cristo. E tem gente que passa... um pastor Isaltino, alguém aqui deve tê-lo conhecido, ou pelo menos lido alguma coisa sobre ele, um dos bons teólogos da nossa geração, já partiu para o Senhor, mas um extraordinário teólogo. Ele tinha umas tiradas muito interessantes. Ele disse para mim uma vez que ele, pastoreando uma igreja, um membro da igreja já mais idoso, e ele muito jovem como pastor, aquele membro idoso, diácono da igreja, muito antigo, ele chega para o pastor e diz: pastor, você é muito jovem, você tem muita coisa que aprender, você está começando o ministério, é muito jovem, tem muita coisa que aprender. E aí diz que ele colocou as mãos assim e disse: eu tenho tantos anos, 51 anos de vida cristã. Então eu sou mais maduro do que o senhor. Posso lhe ajudar. Posso lhe ensinar muito. Pastor Isaltino, muito calmamente, disse: o irmão parece não ter 51 anos de vida cristã. O irmão parece ter um ano repetido por 50 vezes. Nunca saiu do primeiro ano. Tem gente assim que é repetente. Não muda, não cresce, não amadurece, é repetindo de ano. Se tivesse num colégio, era repetente na escola, no colégio, na faculdade. E na vida cristã, alguns são repetentes, não crescem, não amadurecem. Que coisa triste. A igreja evangélica brasileira, ela é imatura. É uma igreja imatura. Ela tem tão pouco maturidade que ela não consegue discernir entre o certo e errado. Ela não consegue discernir a palavra de Deus que lemos, que estudamos. Ela não consegue discernir aquilo que deve ser pregado e aquilo que não deve. Por isso vendem o evangelho a preço de banana podre em fim de feira. O evangelho tão caro, tão precioso, a ser tão valorizado e cuidado como algo muito especial, o mais especial que tem na nossa vida, o Evangelho de Cristo Jesus. Verso 12, já vou caminhar para o final, porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Imagina esse momento quando chegar, e vamos ver face a face aquele que ama perfeitamente, porque, como eu já disse em outros sermões, a essência dele é amor. Deus eterno. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. E lá no verso 13, que termina esse texto lindíssimo, diz: portanto, agora permanecem 3 coisas. Quais são elas? A fé, a esperança e o amor. São os 3 que vão permanecer. A fé, a esperança e o amor. Qual o maior dos 3? O amor. Por que será que o amor é o maior? Porque não existe fé sem amor, não existe esperança sem amor. Simples assim. Como é que eu posso dizer que eu tenho fé e não amo o meu irmão, a minha irmã, não amo a minha família, não amo meus amigos?
Como eu posso dizer que tenho esperança de vida eterna em Cristo Jesus e não amo? Amo apenas aqueles que são meus, que me dão presente, que me abraçam, que me elogiam, que atendem aos meus interesses particulares e pessoais. Só amo esses, e se eu amo só esses, eu amo até que eles continuem fazendo isso. Quando pararem de fazer, eu não os amo mais. Quando a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. E uma das obras mais extraordinárias a ser praticada pela igreja é a obra chamada amor. Aí você traduz essa palavra para a prática diária. A prática do dia a dia, a prática de vida, prática comportamental. Eu esse mês devo fazer palestra em pelo menos uns 10 lugares, que já fiz e ainda vou fazer. Pelo menos em uns 10 lugares diferentes. E interessante, queridos, que boa parte dos lugares que eu vou querem que eu fale sobre isso, esse negócio de amar. E eu fico pensando, o meu grande desafio não é só falar. Meu grande desafio é depois que eu falar, quando eu dali sair. Como assim? É saber se um dia eu ainda volto naquele lugar. Porque se no meu dia a dia, depois que eu sair dali, eu não mostrar amor, nunca mais me chamam para eu voltar lá. Então, o meu maior desafio não é ir lá falar. O meu maior desafio é quando eu termino de falar. Por onde eu vou andar, o que eu vou fazer, com quem eu vou falar, como eu vou me comportar. Porque as pessoas estão me acompanhando. Impressionante. Como eu chego em lugares que as pessoas me cumprimentam com uma intimidade espetacular. Oi, pastor, tudo bem? E eu, tudo bem. Aí você pergunta quem é, eu não sei. Mas ela sabe quem sou eu. Muitos vêm aqui no templo e eu não sei quem é, não sei o nome. Se olhar lá fora eu não vou te conhecer, talvez. Alguns acompanham pela internet, me veem em algum lugar, numa escola, numa empresa, no hospital ou em qualquer lugar por onde eu ando. Há 20 anos trabalhando nessa cidade. Há 20 anos trabalhando com vocês aqui, e as pessoas olhando para mim, e eu no desafio diário de provar para elas que o que eu prego, eu vivo. Esse é o meu grande desafio. Ontem eu falei para 90 casais, estávamos lá, né, André? Falei para 90 casais, 45 de manhã e 45 à tarde, um casamento comunitário. E aquele povo todo que estava lá me ouvindo, eles vão me identificar em algum lugar por aí. E como eu falei lá sobre casamento, alguns vão querer saber como é que eu trato a minha esposa, a dona Antônia. Outro dia atendi uma pessoa muito querida, que há muito tempo eu não a via, e quando eu estou atendendo, ela disse: eu sou vizinha do senhor. Sério? Disse: que rua a senhora mora? Ela disse: moro na rua dos motoristas. Depois: é a rua que eu moro. Ela disse: eu sei onde é a sua casa. Eu sei onde é que o senhor mora, tem uma placa bonita lá, Jesus Cristo é a única esperança que tem. Isso é verdade, é lá mesmo. Ela sabe onde eu moro. Ela disse: outro dia o senhor passou em frente à minha casa. Ela me vê passando em frente à casa dela. Estou sendo vigiado, gente. Estou sendo vigiado por onde eu ando. Só eu? Você também. Abra a boca lá na tua empresa, lá onde você trabalha, e diga que você é crente para ver se você é vigiado ou não. Abra a tua boca lá onde você brinca, passeia, na academia, aonde você vai lá para achar que melhora o corpo. Vai lá, vê se o povo te conhece ou não. Te comporta mal para ver se o povo sabe quem é você ou não.
Quando falamos de amor, falamos desse amor aqui. Portanto, permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Vamos amar? Não ouvi resposta. Vamos amar? Opa, eu pensei que vocês não estavam me escutando ou discordando de mim, porque se não vão amar, vamos sair daqui odiando. E o nosso negócio é amar. Fique em pé e vamos louvar ao Senhor, porque nós amamos, antes de amar uns aos outros, nós amamos o Deus que servimos. Mas a forma de mostrar que eu amo o meu Deus é amando você. Deus ama até flamenguista, cara. Ele te ama.